Há algumas pessoas que, baseados nesse versículo, afirmam que ser a confissão realmente um requisito para a salvação. Porém, tenho de chamar a sua atenção para alguns pontos nesse versículo. Primeiro, o que é mencionado aqui definitivamente não é uma confissão pública. A primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, trata-se de nossos problemas diante de Deus quando diz se confessarmos os nossos pecados. Isso é diferente da prática comum de confissão diante dos homens. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, nada é dito sobre confissão pública. Segundo ponto, o pronome nós, nesse versículo, não é o mesmo pronome usado nos livros de Romanos e Gálatas no original. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, esse pronome não tem a ver com os judeus. A primeira epístola de João, a primeira carta de João, também é diferente do Evangelho de João. O escritor é o mesmo. O Evangelho de João mostra-nos como um incrédulo pode obter vida, ou melhor, se quiser, como pode ser salvo. Enquanto sua epístola conta-nos como alguém que tem vida, ou alguém que é salvo, demonstra diante do homem que de fato possui esta vida, de fato é salvo. Seu evangelho revela a maneira de receber vida, enquanto sua epístola revela como alguém que possui tal vida, demonstra o que possui. Então, deveríamos explicar a palavra nós, no versículo 9 de 1 João capítulo 1, não se refere aos pecadores, mas aos cristãos. O Evangelho de João descreve como um pecador é justificado por Deus, mas a primeira epístola de João mostra como um cristão pode restaurar sua comunhão com Deus. A palavra na epístola não discute como o mundo pode crer no Senhor Jesus para obter vida eterna. Ela indica como podem ser perdoados por Deus pecados de alguém que tem a vida eterna. E como tal Filho de Deus que lhe falhou pode ser purificado de sua injustiça. Portanto, esse versículo faz referência somente aos cristãos, aos que foram salvos, justificados e possuem já a vida eterna. Lembre-se de que alguém salvo é perdoado pelo fato de confessar. Lembre-se de que alguém salvo é perdoado pelo fato de confessar seus pecados, ao passo que uma pessoa não salva é perdoada dos seus pecados pela fé. Pecadores são perdoados por crerem no Senhor Jesus. E os cristãos são perdoados por confessarem seus pecados diante do Pai. O versículo 9 de 1 João, capítulo 1, não trata dos pecados de um pecador não salvo, mas com os de um cristão. Não com os pecados cometidos antes da salvação de uma pessoa, mas com os cometidos depois de a pessoa ter sido salva. Consequentemente, esse versículo nada tem a ver com o nosso assunto da salvação, ou com o assunto da salvação de um pecador. Agora, eu não seria tão rigoroso em dizer que esse versículo pode somente ser aplicado aos cristãos. Pelo contrário, eu admitiria que alguém pode tomá-lo emprestado das Escrituras e utilizá-lo para fazer com que as pessoas sejam salvas, usar na pregação do Evangelho. Recentemente, uma irmã contou-me, certa senhora foi salva ao ler a frase, por exemplo, a semente é a palavra de Deus, Lucas capítulo 8, versículo 11. Não sei como isso pode ter acontecido. Quando eu preguei o Evangelho pela primeira vez, estava convencido de que temos que usar porções esclarecedoras das Escrituras a fim de salvar as pessoas, a fim de que as pessoas sejam salvas, com versículos claros. Porém, muitas experiências recentes ensinam-me que, digo isso reverentemente, que muitos são salvos por meio de versículos estranhos. Não se pode imaginar que alguns versículos tão estranhos podem salvar as pessoas. Não estou insistindo que nenhum pecador pode ser salvo por meio de 1 João capítulo 1, versículo 9, eu estou dizendo que quando João foi movido pelo Espírito Santo para escrever sua epístola, em sua mente, esse versículo referia-se aos cristãos e não aos pecadores, não salvos. Originalmente, ele escreveu para os cristãos. Embora alguém possa temporariamente tomar emprestado essa palavra e aplicá-la a um pecador para a salvação dele, ele não pode continuar tomando-a emprestada. Estritamente falando, tal versículo refere-se aos cristãos e não indica que alguém tenha de confessar seus pecados publicamente e fazer restituição aos outros para ser salva. O versículo, enfim, está tratando do crente, como ele deve restaurar a comunhão com o Pai na confissão
de tal e tal pecado para restaurar essa comunhão. Deixe-me falar um pouco a respeito da prática da confissão de pecado. Todos nós sabemos a quem ofendemos e defraudamos antes de ser salvo. Depois que fomos salvos, sentimos tristeza no coração e desejamos confessar aquelas pessoas. Isso é algo que devemos fazer. Deus ordena até mesmo, Deus ordena e até mesmo nos compele a fazê-lo. Isso é ensinado nas Escrituras, tendo em vista a justiça e a glória, tendo em vista a justiça de Deus e a glória da sua presença. Agora percebemos que é injusto dever algo aos outros. Então, o que devemos fazer? Depois de salvo, nós nos recusamos a ser pessoas injustas. Cada salvo. Até falamos a nós mesmos: eu sou salvo, vou ser um homem justo. Vou lidar totalmente com todas as áreas nas quais fui injusto ou errado com os outros. Para que então possa perdoar-me. As pessoas têm agora uma outra visão a meu respeito. Bem, não há problema com seus pecados perdoados diante de Deus, mas você tem de confessar aos homens as suas ofensas que ofendeu. Tal confissão e restituição absolutamente não são o caminho para a salvação. Você não precisa fazer confissão e indenização para que seja salvo. Como uma pessoa salva e alguém que é justo, você está meramente pedindo perdão às pessoas que enganou. O ladrão na cruz, por exemplo, deve ter roubado e pecado contra muito. Porém, não teve oportunidade de confessar e restituir a ninguém, porque mal podia mover-se na cruz. Ele não podia devolver nenhum item que roubara os outros. Porém, sem nenhuma confissão ou restituição, ele ainda pôde ser salvo. O Senhor Jesus mesmo disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. O ladrão na cruz, embora privado da oportunidade de fazer restituição, foi contudo salvo. Se ele vivesse, deveria fazer restituições por causa da justiça. A questão da sua salvação, da salvação dele, foi resolvido na cruz, num instante. Confissão é algo que segue a salvação. Ele foi salvo, ele já foi salvo na cruz. Sua salvação não foi absolutamente devido a nenhum tipo de confissão ou restituição. Se ele confessasse seus pecados mais tarde, isso não o teria salvo ainda mais. Aqui é mostrado claramente que a salvação é pela fé, enquanto a confissão é uma expressão espontânea do viver cristão. Já que agora conhecemos nosso Deus justo, desejamos clarificar o problema dos nossos pecados diante do homem. Nossa salvação é totalmente uma questão entre nós e o Senhor Jesus. Ela é resolvida somente por meio dele. Há 3 fatos aqui sobre os quais devemos ter clareza e vou terminar esse vídeo. Primeiro, confessar nossos pecados diante de Deus, julgando-nos, arrependendo-nos, conscientizando-nos de que somos pecadores. Tudo isso é feito diante de Deus. Isso nos leva a ter fé e receber o Senhor Jesus como o nosso Salvador. Aí o assunto da salvação, o assunto entre nós e Deus, entre nós e Cristo. Segundo ponto, depois que fomos salvos, tornamos-nos conscientes de nossas ofensas contra o outro e desejamos clarificá-las. Desejamos fazer até restituição e confessar àqueles que defraudamos. E então, poderemos viver uma vida justa na terra. Terceiro e último ponto, depois que fomos salvos, quando o Espírito Santo trabalha em nós, não temos muito prazer em contar aos outros que tipo de pecadores éramos, quantos pecados cometemos, especificando os detalhes, pois isto nos envergonha. Não sei se isto está claro ou não para você. Nunca valorize demais a confissão de pecados diante dos homens. Temos de colocá-las no lugar estabelecido pela Bíblia, já que a Bíblia nunca a considera como um caminho para a salvação. Também não devemos considerar que a confissão de pecados diante dos homens e até diante de Deus seja o caminho para a salvação. Graças a Deus, foi o Senhor Jesus que me salvou. Não me salvei. Graças a Deus, foi a cruz de Cristo que me salvou. Não sou salvo por minha própria cruz. A cruz de Cristo fez a obra de salvação. A Bíblia pede para que eu creia em Cristo como um pecador arrependido. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Atos capítulo 16, versículo 31.